E aí, pessoal, beleza? Fala Marco, autor de 5 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Vamos com um pouco mais de energia nesse vídeo, que no outro eu tava muito legumes. Mas é que eu tô calminho, é bom tá calminho. Tenho dois tópicos aqui. Qual que quer ser dito primeiro? Manifeste-se, tá bom. Da gravidez. Vamos lá. Cara, eu tive uma participação em um período gestacional e foi muito curioso porque ali várias verdades fizeram com que novamente eu estudasse a mim, estudasse a vida e estudasse várias filosofias diversas. Aconteceu um episódio muito interessante entre diversos outros episódios, que foi o seguinte: o neném estava com 41 semanas, geralmente 39 já pode nascer, 42 é o máximo, e tem o tempo do neném. Tem a opção da cesárea, parto normal, natural, e no parto normal, no tempo do neném, tem ali ele virar, encaixar, dilatação, junto à mãe, bibibi, bababá. E às vezes, é que é um assunto no qual eu não tenho propriedade porque eu não sou mãe. E eu não tenho nem experiência do que seria ser mãe. Aquilo que eu falo, o médico que acompanha a gestação e faz o parto, homem, sabe muito mais do que a mãe que está grávida e vai ter o neném. Inclusive ele cuida, faz com que tudo aconteça bem. Mas somente a mãe sabe o que é ser mãe. O médico nunca vai saber. Então eu nunca saberei o que é, mas como homem eu acompanhei e fui filosofando para variar. 41 semanas, o bebê já tinha virado, estava encaixado, mas não nascia. Não tinham contrações, eu acho que é isso, nem dilatações. Aí existe a indução, induzir o parto. Ou seja, um processo que não é natural, você induz, ok, induz para que aconteça naturalmente. Aí não acontece, aí vai para cesárea, aí nasce. Vamos observar a vida, é só isso, tá? Só isso, vamos observar a vida. Olha que, mano, é isso que eu falo, cara. Uma pessoa que eu atendi algumas vezes pontuais assim, conversamos às vezes, ele disse pra mim, cara, o que eu posso estudar sobre dependência química? Alguma coisa que eu possa fazer? Eu falei, mano, você tá perguntando pro cara errado, velho. Porque, tudo bem, existem cursos, especializações, capacitações, formações de todas as sortes, como inclusive eu tenho. Você pode seguir os aspectos junto o DSM, você pode estudar aspectos comportamentais cognitivos, reprogramações neurolinguísticas, investigações psicoanalíticas. Beleza. Tudo isso faz parte de um conjunto. Se você vai separando, você não tem como, de repente, entender o todo. Então, eu trouxe para ele que o que eu tenho hoje é uma atenção presente com muitos anos, desde a minha infância, estudando a vida, estudando a mim, que depois, obviamente, da adolescência em diante até o dia de hoje, só que hoje de uma forma diferente, eu passei desde a semiótica ao existencialismo, a fenomenologia, a antroposofia, filosofias, cara, infinitas áreas que compõem hoje um entendimento prático onde, mesmo havendo estudos,
de literaturas, academias e métodos, etc., tudo para mim está traduzido na vida. Então, qualquer coisa que aconteça hoje, cara, eu vou associando e encaixando. E o mais gostoso de tudo é que o tempo inteiro eu estou aprendendo algo novo, de fato. Inclusive descobrindo que às vezes aquilo que eu conhecia, que eu sabia, tem outras formas. Ou até que eu estava já em um conhecimento obsoleto. Ou até errado. Então é muito gostoso. E ao me deparar com essa realidade da gestação, eu fui novamente me permitindo estudar a vida e a mim. E tudo isso só é possível porque eu estou lúcido, sereno, com discernimento, saúde. Não importam as alterações que eu tenha de humor e os momentos difíceis. A base, ela está consolidada, alicerçada em edificações com progressões positivas e boas. Então, naturalmente, eu consigo viver tudo isso. E aí eu pensei, a natureza do ser, desde a sua individualidade na barriga, que ainda não é uma totalidade individual, mas já é uma singularidade ali formatada, mesmo que ainda em simbiose com a mãe, né? Onde dois são um, ali ainda habita somente o neném. E talvez ele não esteja pronto para nascer. Talvez a indução não seja suficiente. Talvez ele precise ser retirado através dos avanços medicinais, tecnológicos, científicos, e que bom que existem todos esses procedimentos. Mas eles não são de aspectos naturais. Eles são reparadores, eles são facilitadores, eles são inclusive aqueles que permitem com que talvez dentro de uma grande naturalidade não existisse vida. Pois uma criança que ao tempo dela nasce prematura, sem que haja um suporte externo, com todos esses avanços tecnológicos, científicos, medicinais, e que bom que eles existem, não poderia talvez ser possível manter o resto, né? O restante da gestação externamente. Ou o bebê enrolado no cordão umbilical, entre qualquer outra coisa, tem um nome que eu nunca sei, que é aquele que ele começa a comer as fezes, se é que é assim, se eu não estou falando errado. E isso também não é bom, porque já está muito tempo lá dentro. E se não tem o que fazer? O neném morre lá dentro? Morre a mãe? Qual que é o tempo natural? Então, de uma certa forma, às vezes os tempos naturais eles não são suficientes. Ou eles são interrompidos, eles são antecipados, eles são prolongados. E tudo isso pode ter um efeito, até mesmo, consequentemente, para o resto da vida de uma pessoa. Se isso não entrar num nível de consciência, de uma concepção que atue com um sentido dentro de todas as passagens da existência e o que acontece dentro da vida. E aí trazendo um pouco para as nossas atmosferas de abstinência, de recuperação, de vício, deixando um pouco mais temático. Às vezes o tempo para parar de usar álcool e drogas, por exemplo, ao tempo normal, natural, talvez ele não seja suficiente. Porque talvez a tentativa, são processos de tentativas, termine como overdose, ou se matando, ou em um acidente, em um conflito.
sendo preso e lá dentro vivendo outras verdades, internado sem que haja algo voluntariado e bem assistido e bem cuidado, e lá dentro acontecendo outras coisas. Ou talvez ainda não esteja pronto para encarar algumas realidades, a talvez parar, dar um tempo, voltar depois, substituir, reduzir, parar de vez e sofrer absolutamente. E aí começam as realidades externas. Então, eu não estou conseguindo parar. Internado compulsoriamente. Eu não estava conseguindo nascer, cesárea. Ah, tô só fumando maconha, não aconteceu nada na minha vida. Internado igual o bicho de 7 cabeças. Prematuro. Tava ainda se construindo. Foi para uma incubadora que não era suficiente, morreu. Cara, é incrível como a vida ela se encaixa com todas as coisas, velho. É tudo muito parecido. Se a gente consegue realmente fazer dentro de uma grande teia, uma trama, sem as necessidades das nossas concepções junto o que temos as dimensões 2D, 3D, e cruzar tudo isso junto às questões fractais e ampliar tudo isso junto às realidades paradoxais, cara, tudo faz parte de uma mesma composição, de uma mesma engenharia. E não importa o quanto tenhamos de saber, nada disso será realmente possível se não houver a execução do saber. Então, quando eu vivi essa realidade, ela fez sentido para que eu enxergasse outras coisas. Ela fez sentido para que eu entendesse o tempo natural, normal, individual de cada um, o quanto contribuições externas podem ser boas ou ruins. E isso é muito legal para aqueles que se identificam, obviamente, criando sentido numa necessidade de domínio junto ao simples efeito em viver, mas que faz com que você entenda onde está. Eu, por exemplo, estou ativando gradativamente algumas importâncias que eu não estava conseguindo fazer. Como, por exemplo, cuidar um pouco melhor da minha saúde, tentar fazer pelo menos 1, 2 vezes por semana algum tipo de esporte, musculação, jiu-jitsu. E eu não consigo manter, porque o tempo natural do que eu estou vivendo não permite. Então eu vou induzir para que eu consiga ter. Aí eu vou adaptando junto ao tempo. Existem cesáreas que acontecem no meio do caminho. Vez ou outra, de paraquedas na rua, eu encontro alguém, deu um tempo livre, vou e treino. Às vezes me programo o final de semana inteiro, eu não consigo fazer nada na semana. Prematuro. Porra, puta papo de maluco? Mas faz com que eu enxergue que talvez a vida seja assim. Porque o resumo disso tudo, pra gente fechar, é que não havendo uma consciência presente, verbalizada, estruturada de um neném, e nem mesmo um domínio da mãe
junto à gestação e o parto, mesmo essa conseguindo verbalizar e estruturar entendimentos do que está acontecendo, não há um domínio. A vida, ela continua sendo a vida. O neném e a mãe grávida, junto à vida. 3 partes de um todo em tempos diferentes. E precisa de um externo para fazer com que isso ou viva e não morra. E isso está em tudo da vida. Onde não importa o que façamos, não importa o que tenhamos, não importa o nível de domínio, controle, saber. A vida dentro do seu mistério e do seu enigma, há uma arquitetura cósmica daquilo que é visível e invisível. Atua onde quase sempre nós não temos domínio junto à vida. E ao realmente compreender isso, é como se você conseguisse transitar melhor por todas essas teias e por todas essas tramas, visíveis e invisíveis, entendendo que não importa o que eu faça, não importa o que eu tenha, não importa o que eu seja, ao tempo da vida, eu sou apenas mais um, onde eu posso fazer cesáreas ou ter incubadoras gestacionais externas, ou apenas um parto natural. Beleza? Mas é isso. Então ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Valeu!